Olá pessoal, mais um vídeo da série Reforma Tributária. Hoje eu vou falar especificamente sobre os impactos sobre as clínicas médicas. A pergunta, claro, evidente, mais relevante de todo esse contexto de mudança na nossa sistemática tributária é se vai haver aumento da carga tributária. Pois bem, para isso serve a nossa reflexão e vamos direto ao ponto. Hoje, na sistemática atual tributária, nós pagamos IR, Imposto de Renda, CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, PIS, COFINS e ISS. Isso sem contar com os encargos sobre a folha de pagamento, que é a contribuição sobre a previdenciária patronal, a alíquota RAT e as contribuições para terceiros. E com a reforma tributária serão substituídos basicamente no enfoque dessa operação o ISS e a PIS/COFINS, certo? No caso do ISS, pela IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, no âmbito municipal, e no âmbito da União, no âmbito da Receita Federal, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, substituirá o PIS/COFINS. Pois bem, a primeira questão a ser considerada é a forma de pagamento desses tributos, a qual será extremamente alterada e não apenas alíquotas. Tá? No que se refere à Lei Complementar 214, que é o âmago da reforma tributária, é onde foi instituída a CBS e a IBS, sem contar com a emenda 132 de 2023, que foi a emenda necessária constitucional. Então, na Lei Complementar 214, trouxe especificamente para a atividade das clínicas médicas uma redução muito boa de 60%. Tá? Redução de 60% muito boa. Tudo vai depender se no final das contas haverá aquela pergunta inicial, um aumento da carga tributária. É isso que nós vamos falar hoje de uma maneira tanto quanto resumida. Porque o raciocínio é muito mais abrangente, muito mais particular, individual para cada operação. Tá? Pois bem, quando falamos de reforma tributária, estamos falando sempre de redução de alíquota, tá? Nunca de redução de base de cálculo, como circunstancialmente acontece na nossa sistemática atual. Tá? Então eu falei, a atividade das clínicas médicas traz na Lei Complementar 214 uma redução de 60%. Então nós estamos falando de uma redução de alíquota. Portanto, se o Senado, que é enfim, a casa responsável para a publicação da alíquota referencial, em se confirmando que mais se fala ainda uma alíquota referencial de 28%, e os estados e municípios que terão a liberalidade de aumentar ou reduzir essa carga, essa alíquota dos estados e municípios, não o fizerem, ou seja, se nós partirmos daquele 28% que não está confirmado, pois não foi publicado, é o que se dizem, enfim, entre os estudiosos da matéria, nós estaremos falando de 28% com uma alíquota, com uma redução de 60%, nós estamos falando de uma alíquota de 11,2%. Né? Em se tratando de dispositivos, que eles chamaram de dispositivos médicos e medicamentos, também haverá uma redução entre 60% e 100%, dependendo do anexo da Lei Complementar 214. Aonde esse elemento médico se encaixar, dependendo do anexo, ele vai ter uma redução de 60% ou terá uma redução de 100%. Dependendo da sua especificação. Portanto, enquanto estamos pensando no cenário atual, dependendo do regime tributário, na melhor das hipóteses, podemos considerar um PIS/COFINS a 3,65, certo? No tocante ao ISS, dependendo do município, podemos encontrar uma alíquota mínima de 2%. Tá? Nós estamos falando aí de 5,65, somando o ISS e o PIS/COFINS, nos cenários positivos ou nos cenários mais positivos dentro da sistemática atual. Isso sem contar com as alíquotas fixas por profissional nas sociedades uniprofissionais, que hoje há essa prerrogativa na lei, certo?
dependendo das circunstâncias, certas empresas escolhem pagar por profissional, o que pode abaixar ainda mais a tributação, né? Pois os profissionais pagam de maneira engessada, um valor fixo por profissional, né? E em se tratando da extinção do ISS, nós, no âmbito da reforma tributária, nós estamos, ou esse regime, essa prerrogativa legal, está fadada a ser extinta também. Isso que é utilizado hoje por inúmeras operações. Contudo, se eu estiver falando novamente da soma de um ISS, de um PIS/COFINS, no cenário atual, na sistemática atual de 5,65, e vou passar a pagar uma alíquota bem mais cara na reforma, né? Porque nós vamos estar falando de 28%. O que é os 28%? É a soma do IBS municipal, IBS estadual e a CBS. Mas mesmo assim, se tratando de uma IBS municipal que substituirá o ISS, mas a CBS que substituirá o PIS/COFINS, nós mesmo com redução estaremos falando de uma alíquota aí fatalmente acima de 10%. De uma maneira abrangente, sem maiores análises individuais, que hoje é de suma importância, é esse o cenário esperado. Mas não é só isso, né? Nós temos também que pensar no IR, no CSLL, que é a contribuição sobre lucro líquido, e os encargos sobre a folha de pagamento. Então, Fábio, o que fazer? Essa é a pergunta. É claro que também, especificamente nessa operação, nós temos que considerar a famosa equiparação hospitalar, tá? Que ela traz aí aplicação de uma base presumida de 8% no IR, considerando algumas variáveis também, né? E adicionais no que se refere ao imposto de renda, e ainda a CSLL, que em se tratando de equiparação hospitalar, temos uma alíquota reduzida sob 12%, que na contribuição ela é seca, ela não tem variáveis como no imposto de renda, o que reduziria tremendamente esses recolhimentos. Mas, todavia, entretanto, sempre quando nós falamos de equiparação hospitalar, nós precisamos ter em mente o cumprimento de inúmeros requisitos de uma maneira muito sensível, tá? Ou uma decisão judicial, senão você corre o risco de repente vir um auto de infração cobrando multas exorbitantes sobre os últimos 5 anos. Corre-se muito o risco, tá? A coisa precisa estar muito bem analisada, muito precisa para estar usando dessa prerrogativa legal, pelo menos é a minha recomendação. Deixando claro ainda que a reforma tributária não impactará nem a CSLL nem o IR, tá? E nem tão somente os encargos sobre a folha, tá? Porque nós estamos falando de uma reforma sobre o consumo, tá? Para estar falando sobre IR, sobre contribuição sobre lucro líquido, nós poderíamos estar falando aí de uma reforma que também está, como diz o outro, no radar das casas no Congresso, mas de uma reforma especificamente para os tributos relacionados à renda, tá? Então, por onde deve começar esse nosso raciocínio tributário? No que se refere à sistemática do IVA, que é o Índice sobre Valor Agregado, que é a nova sistemática trazida pela reforma, necessariamente nós devemos pensar numa operação de maximização de créditos, porque nós vamos trabalhar com regime não cumulativo. Então nós vamos ter uma compensação entre débitos e créditos, né? O que é a maximização disso? De uma maneira simplista, é gerar o máximo de crédito que você pode nas minhas compras, nas minhas aquisições, nos meus serviços e etc. Pois quando nós geramos créditos, nós geramos créditos na minha compra e nas minhas aquisições, nós geramos débitos na minha venda, tá? O regime não cumulativo trabalha com esse raciocínio. E os créditos? Onde eu vou encontrar esses créditos? Essa é a pergunta do regime não cumulativo. Vamos lá. Toda e qualquer despesas formais, o que eu digo com isso? Despesas com emissão de nota fiscal,
Serviços contratados na cadeia. O meu contratado, ele me fornece nota fiscal. Essa operação gerará crédito, contudo, na minha apuração assistida, né, que haverá uma conta corrente fornecida pelos órgãos, que é o Comitê Gestor no âmbito do IBS, e Receita Federal e União administrando a CBS, haverá uma operação, uma apuração assistida, tá? Sob pena da nossa validação de quem é o seu responsável técnico. Ele vai pegar a sua conciliação, a sua contabilização disso tudo e haverá uma validação ou não dessa apuração assistida fornecida por eles. Mas voltando ao raciocínio da geração de crédito. Toda e qualquer despesa proveniente de notas fiscais, serviços contratados. Então tudo isso precisa ser muito bem analisado. A sua cadeia de fornecedores. Quem são esses fornecedores? Né? São fornecedores responsáveis, são fornecedores bons pagadores, porque se eles não pagarem na origem esse tributo, toda a cadeia vai ser prejudicada, ou seja, não haverá compensação de débitos e créditos. Qual é o regime desses fornecedores? Eu trabalho com um fornecedor que é Simples Nacional. Ele vai fornecer para você um crédito desse tamanho, segundo a alíquota reduzida que ele paga dentro do unificado dele. Tá? Não vai adiantar muito. Então tudo isso tem que ser revisto. Todos os meus contratos tem que ser revisto. É um contrato longo, então esse contrato vai invadir a fase de transição da reforma. As adequações, as prerrogativas legais desse contrato são adequadas para invadir a fase de transição? Não, então quer dizer, vai ter que haver adendos contratuais. Tudo isso precisa ser analisado com muita individualidade. Tá? Que mais que eu gostaria de passar para vocês? Um outro exemplo. Eu tenho inúmeros médicos que prestam serviço para minha clínica. Ótimo. Agora, esses médicos que possuem uma Simples Nacional, o mesmo exemplo citado anteriormente, ele vai me fornecer crédito reduzido. Eu posso negociar isso, eu posso melhorar isso? Posso. A partir de 2026, setembro, já vai haver uma solicitação de enquadramento que eu posso... Vai ter uma opção de enquadramento para um Simples Nacional unificado como é hoje, dentro das mesmas regras, ou ele terá a opção de ter um Simples Nacional com pagamento em apartado da IBS e do IBS, porque é imposto, e da contribuição da CBS, certo? Então tudo isso terá que ser renegociado, terá que ser principalmente reprecificado. Tá? Para que por exemplo, nesse contexto, ou nesse exemplo, esse médico emita uma nota com créditos integrais. E esses créditos integrais no tocante à CBS e IBS vai compensar na minha apuração assistida, que eu falei anteriormente, e a minha carga tributária vai ser reduzida, além da redução da Lei Complementar 214, que já está estabelecida, certo? Esse é o planejamento que deverá ser feito a partir desse momento. Os nossos clientes já estão sendo comunicados para o agendamento desta reunião para janeiro, fora as adequações das emissões de notas fiscais já exigidas a partir de 1º de janeiro de 2026, certo? Pois bem, por que eu estou falando que ele já, por exemplo, nesse exemplo dos médicos, já haverá essa necessidade, porque 2027 o PIS/COFINS já começará a fase de transição. O primeiro ato vai ser, além das adequações das notas fiscais, dos destaques das notas fiscais em 2026, o primeiro ato integral será a extinção do PIS/COFINS e da entrada da CBS já a partir de janeiro de 2027, tá? Então isso será necessário já a partir de 26, pois a opção do enquadramento já é em setembro, certo? O meu script aqui falaria agora sobre as revisões contratuais, que eu já falei, que são de extrema necessidade, porque eu preciso que esse contrato
ele adentrando a fase de transição, ele tem adequações que ele me auxilie, porque fatalmente ele foi formatado segundo o cenário atual e não tem nada a ver com o sistema IVA, né? Então ele precisa ser readequado, ele precisa ser reestudado, bem como a minha cadeia de fornecedores, onde eu estou nessa cadeia, né? Se eu presto serviço para o consumidor final, é um cenário; se eu presto serviço para empresas, é um outro cenário, né? Esse é o tipo de planejamento necessário, ressaltando também que mão de obra contratada, por exemplo, CLT, não gerará, folha de pagamento não gerará crédito, tá? Por fim, toda essa análise destinará quase que 100% em, como eu já disse, reprecificação, tá? Considerando também que nós trabalharemos por um breve momento ou por alguns anos, considerando os dois cenários tributários nessa fase de transição. Então nós teremos que considerar hoje, como nós trabalhamos com os impostos embutidos no meu preço, eu preciso saber reprecificar, eu preciso tirar esses impostos do meu preço atual para poder deixar ele livre de impostos, para poder considerar os meus custos, colocar a minha margem de lucro e passar a uma nova lógica de raciocínio de reprecificação, que é a lógica do IVA, ou seja, considerarmos o tributo fora do meu produto ou serviço. Então a lógica o pensamento é produto mais IVA, serviço mais IVA, entende? Não haverá mais, em se tratando de reforma, o tributo embutido dentro do meu preço. São essas informações que eu gostaria de trazer. Eu sigo à disposição de todos. Um forte abraço.